Fala, inspiração! Boa tarde, seja bem-vindo aqui à nossa live de hoje, a nossa conversa inspiradora hoje. Hoje vamos falar com a Silvia Maia, lá de Passos, Minas Gerais. Vamos só aguardar ela chegar aqui. Só para quem estiver assistindo, mesmo que esteja assistindo depois, caso você tenha assim alguma sugestão, alguma dúvida também, é interessante que você coloque aí nos comentários para a gente poder para eu poder responder para você, tá bom? Então, de repente surge alguma dúvida, algum comentário, compartilhe aí com a gente. A Silvia já entrou aqui. Olá! Oi, Seja tudo bem? bem-vinda. Tudo bem e você? Uai, tô ótima. Como você Saudade está do se espírito. sentindo? Ah, é? Saudade? Então, vontade de fazer outra vez. Pois é. Muito bom. Pois é, verdade, né? E sabe que a gente mudou o formato agora, né? Você tá sabendo? Eu fiquei sabendo, eu assisti uma parte da live que você Ah, legal. colocou, eu assisti, mas eu entrei atrasada, porque eu tinha um compromisso, a hora que eu entrei, eu fiquei sabendo, mas assim, foi só uma partezinha, não deu para ver É tudo. uma grande oportunidade agora, porque aí você pode ter o, o acesso, né? Por mais tempo, assistir às aulas mais do que uma vez, fica bem. É, Assistir no seu ach- ritmo também. Porque achei bem legal. às vezes tinha essa dificuldade também, né? As pessoas queriam participar, mas às vezes não casava a agenda de eu estar, por exemplo, em Passos, Minas Gerais, ou às vezes ia lá para o Maranhão. Para o Maranhão ia a cada dois meses e meio, então às vezes coincidia com a festa de aniversário da filha ou casamento, e aí a pessoa não tinha como abrir mão mesmo, né? Então Eu agora temos essa. acho bem legal de fazer, sabe? Mas eu acho que nada é melhor do que o contato direto, o Presencial. tete a tete. Eu acho que o presencial é que faz, você olhar no rosto, você contribuir mais para aquela pessoa, tal. Eu acho que é mais legal. Mas Pois é, assim, então, acho que como a gente não tem, né, agora né, acabou praticamente tudo que você pudesse fazer, né, é, presencial, né? presencial, né? Então eu acho que a gente tem que ir se adaptando nos recursos que a gente tem, né? A gente tem assim, ó, até aproveitando, né, falar um pouquinho sobre isso. A gente. Oi, Sandra, seja bem-vinda. Edna também, seja bem-vinda. A gente tem alguns retornos já acontecendo, né, de eventos que eu tenho percebido, né, alguns colegas que também trabalham com eventos estão retornando, então isso já é um bom sinal. E tem também essa, esse nosso cronograma, né, de ter algo mais aprofundado ainda que o Inspire-se também. E aí sim, esse a gente vai fazer presencial, né? De qualquer forma, o próprio Inspire-se, ele ficou neste formato, mas ele tem o contato, né? Porque a gente É, vai ter os encontros da turma e tudo mais. Então, sei. claro, não é, né, sentindo o calorzinho ali do... Calorzinho ali. É, Então, acho que vai mas... demorar um pouquinho pra gente, né, começar a Sim, sentir esse sim. calorzinho de novo, né? Mas assim, os resultados, Silvia, que são mais. O que chamou mais atenção é que as pessoas estão colhendo os resultados assim como colhiam no presencial. Então, Entendi. Isso isso é é muito positivo, gratificante né? para a gente. É, Então, você sabe que eu estava pensando, assim, nessa pandemia agora, né? E fiquei pensando o que que é que me ajudou e está me ajudando até hoje para permanecer saudável mentalmente, sabe? E uma das hum, coisas é o Inspire-se, sabe? O Inspire-se fez com que houvesse uma aceitação, sabe? Uma aceitação daquilo que nós estamos vivendo e que a gente não pode fazer nada. Então você tem que se adaptar. Então isso o aham. Inspire-se me trouxe, além de muitas outras coisas. Eu acho que é A bem gente já vai legal, explorar sabe? essas muitas outras coisas, mas esse ponto é bem interessante mesmo, né?
E você não é a primeira pessoa que me relata isso, que tem vivido esse momento, né, de uma maneira muito diferente do que talvez viveria se não tivesse um entendimento melhor sobre o seu é. próprio funcionamento, sobre suas emoções, né? E Uhum. eu vejo que tem muita gente realmente se perdendo muito mesmo, né? Muito, são muitas, existem muitas pessoas doentes, Sim, muitas. E como sim. eu trabalho na escola, a gente vê na escola os próprios adolescentes, os próprios professores, sabe? Existe um abalo, né? Um abalo emocional, e esse abalo emocional, se você não tiver uma estrutura, né, e tiver uma tranquilidade, ele pode dar muitos prejuízos à pessoa, né? Infelizmente. Demais, Mas, demais. então, nossa, eu dou graças a Deus, porque eu nessa pandemia consigo e conseguir me adaptar e estar junto, sabe? Mas Uhum. não é fácil, não. Tem hora que a gente fica meio derrubado, né? Vamos falar sobre tudo isso aí. Muito bom. Tem gente, eu tive relatos, inclusive, logo no começo, assim, da pandemia, né? Começo que eu digo os primeiros meses, assim, pessoas realmente perdendo, por conta de repente, perder o emprego, né? É, Mas desestruturando famílias, né? é, Relacionamentos, até suicídio. A gente teve casos bem próximos assim de nossos clientes, assim, não que nossos clientes, né, mas que eles relataram, né, de pessoas muito próximas que cometeram suicídio por conta, né, desse abalo emocional causado por esse desvio de rota, né? é, E é um desvio de rota que a pessoa que vive naquela ilusão do controle, né, Silvia? Aí eu controlo a minha vida, eu que faço, é, eu que aconteço. é, Quando vem algo assim muito incisivo, né? Muito incisivo, e é, sem o controle, a pessoa ela perde o chão mesmo. é. Se ela não compreender. De repente eu não posso fazer nada, né? E não podemos mesmo, né? Então, aí realmente há uma desestruturação É, pessoal, né? é. E aí quando você falou logo no começo sobre uma certa aceitação, eu acho que essa palavra muito correta, muito apropriada para esse momento, né? Ontem, acho que na live eu falei sobre a aceitação também. A aceitação né, de que vivemos, estamos inseridos numa natureza e que, de repente, tem momentos que a gente está mais baixo, né, num momento mais, sei lá, de tristeza, de angústia, mas que isso não é o que deve prevalecer, né? Mas a aceitação disso faz com que realmente isso passe, né? E o que eu vejo é que muitas pessoas acabam confundindo, pegando essa palavra, né, da aceitação, com resignação, ou aquele sentido de então eu sou vítima e não tem nada para fazer, e aí ela se entrega. E a proposta não é essa, né, que você aceite, mas que você aceite para acomodar as suas atitudes diante daquilo, e você possa tomar atitudes mais corretas, mais alinhadas e ter um resultado adequado diante daquele cenário, né? É. E eu penso também que a gente nessa, e que isso também o Espírito me ensinou, foi que nós devemos ser mais compassivos com o outro. Principalmente agora que a gente convive só com os nossos familiares. Então, esse ser compassivo é muito importante, né? Porque aí eu vou ser uma palavra assim religiosa que é misericordioso, sabe? Eu vou ter que ser misericordioso com o outro, sabe? Então, isso é importante quando você tem dentro de você essa consciência de que você, nesse momento, tem que ser compassivo com o outro, você tem que estar melhor com o outro. E para isso a gente tem que estar melhor com a gente mesmo, né? Isso, exato. Perfeito, perfeito. Muito bom. Eu fiz essas último mês, um mês e meio, talvez, 2 meses, não sei, a série, né, Relações de Sucesso, e é justamente isso, né? A gente vai chegando a essa conclusão de que se nós estivermos bem resolvidos, entendedores, a gente vai sim
A gente tira esse tenho que ser compassivo. E a É, gente naturalmente passa a ser é, compassivo, né? é. Sentir Na essa. verdade, a gente não tem que ser nada, né, Flávio? Não tem que ser nada, Ser nada. exatamente. A gente é, ter o prazer de fazer, ter o prazer de ajudar, ter o prazer de fazer as coisas para o outro ou para si mesma, isso é que é o importante. Porque a questão de ter que fazer, porque eu sou obrigada a fazer, eu acho que isso não deve existir, sabe? O É, que tem que existir é que você faça as coisas com prazer. E isso é muito importante. E isso é uma das coisas que o Inspire-se me ajudou muito. Na verdade, o que eu acho do Inspire-se, sabe, que eu acho que é uma coisa assim, sensacional, é que quando eu fiz o primeiro Inspire-se, eu achei assim, não aconteceu nada, o que, que aconteceu, sabe? E aí, quando foi no segundo, que eu fiz o segundo, é que eu senti que realmente alguma coisa tinha acontecido, mas eu não sabia o que, que era. E aí depois, o que, que eu senti? Que as coisas foram mudando sem que eu percebesse. De repente eu tinha uma outra atitude e essa outra atitude eu falava, ah, gente, por que eu estou agindo assim? Porque não era o meu jeito de agir, entendeu? Eu sou uma pessoa muito vibrante e quero ajudar todo mundo e quero é, é, tomar conta de tudo. Sempre fui assim, sabe? Com meus familiares, com todo mundo. Ah, eu vou fazer, pode deixar que eu faço. E aquela uhum, coisa assim. E o Espírito me ajudou nesse sentido de que a gente não precisa fazer nada pelo outro. Você tem que fazer por você mesmo, que naturalmente pelo outro acontece, sabe? isso, perfeito. É muito Fica muito mais interessante. leve, né? Muito mais. Porque é aí que tem a questão. Eu não tenho que fazer nada. Eu faço porque eu quero fazer, porque chegou a hora de fazer e tudo, sabe? E eu já tenho uma Perfeito. perguntinha para te fazer no final. Ah, é? Tem a ver com isso. Ótimo, ótimo, muito bom, muito bom. Para quem não sabe, né, tá assistindo a live aí, tem uns recadinhos aqui. Hoje a gente vai ter um quadro novo aqui. Eu vou estrear com a Silvia, eu tinha avisado ela já. Perguntinhas para mim. Deixa eu dar um alô aqui, Silvia, rapidinho. Ó, Uhum. tem bastante gente aqui que eu acredito são seus seguidores. A Sandra, já falei, né? A assessoria, não, acessórios e companhia. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Aline, Leila É minha irmã. Aquarelas. É minha irmã. Que legal, seja bem-vinda. Verboaria Oficial, Guilherme. Nossa, bastante gente. Lori Chicarone. Ah, Boa Loredana. tarde. Tiago Honório, cantor. Abreu 40. Sejam todos bem-vindos. Ó, aí tem uns recadinhos aqui, ó. Tiago, boa tarde, Silvia. Tenho grande admiração por você, excepcional educadora. O Ah, Abreu que 40 lindo, mandou Tiaguinho. um loira linda, amo muito você. A Ai, Leila comentou, ó, o mundo continua o mesmo, né, Silvia? Mas tudo mudou. é. Tem um Essa é ex-aluno outra seu lei. aqui, ó. É outra Leila, é a Leila. A É. Leila aqui da Ah, a equipe. Leila daí. Ah, tá. O Nando Souza disse que foi aluno seu. É. Seja bem-vindo, Nando. Show de bola. Silvia, eu não me lembro. A gente se conheceu em 2018, Foi. quando você fez o seu Inspire-se. E mas eu não me lembro um pouco assim, eu não me lembro bem da sua história, assim, como que foi chegar até o Inspire-se. Eu sei que tem, né, bastante gente da família, a Jane e tal, convidou, né, a família inteira. E mas teve já tinha uma busca assim de sua parte, não tinha busca nenhuma, você já era uma pessoa que, né, você está dentro da área da educação, então eu imagino a resposta, mas enfim, acho que é interessante saber essa questão do autoconhecimento, né, não de conhecimentos Sei. técnicos ou enfim. Ah, Como que eu era isso sempre para fui. você? Não, sempre fui uma buscadora. Sempre. Eu me achava uma pessoa, não me achava não, ainda sou uma pessoa ansiosa,
sabe? Mas controlada agora, sabe? Mas eu era uma pessoa muito ansiosa, eu queria buscar, queria saber o que estava acontecendo e tudo. Então, todos os encontrinhos que havia quando eu era solteira, eu fiz. Para poder fazer Sei. amigos, para poder ir cantar, ir curtir. E eram grupos religiosos, né? Porque eu sou muito religiosa. E Aham. aí, depois eu fiz, ainda solteira, eu fiz o B1. Não sei se você já conhece esse. É Não, uma esse eu não conheço. imersão. É uma imersão. A gente foi perto lá de Belo Horizonte, a gente foi, ficamos de sexta até domingo. Tá. E foi maravilhoso. Eu acredito que esse B1 hoje, que eu já procurei, acho que ele não existe mais, é o bio, é é uma coisa mais ou menos assim, que É eles estão fazendo. um. Você vivenciou muitas emoções lá, chorou, riu. Não, até que não era de chorar, não. Não era Na assim, não? verdade, não. A gente vivia mais a dança, sabe? A Ah, dança para tá. conhecer o seu corpo, para ver como que é que você estava, sabe? Não é Corporalmente biodança? falando, Não é não é biodança? na Bill Não? One que chamava. É. Ah, tá. Agora parece que tem esse outro bio que eu tô falando, eu acho que é de dança, eu acho. Sabe? Eu Uhum. tenho visto fazer propaganda aí. Esse era B1, sabe? Não Sim. era bio, não. Seja um, né? De be, do verbo inglês, É né? isso, é. E Legal. depois eu fiz PNL, ainda solteira, eu fiz Hum, PNL, e depois casei e fiz PNL com meu marido, né? sei. Foi muito legal, muito, muito bacana mesmo. E depois Sim. nós ficamos, eu e meu marido, nós fizemos encontro de casais, sempre tinha encontro de jovens, a gente coordenava, sempre tinha uma relação assim de construção da pessoa, né? Aham. E depois fiz o mindfulness. Mindfulness foi uma coisa também espetacular. Fiz até 2 vezes, sabe, o mindfulness. Fiz uma vez com uma pessoa e depois fiz com outra pessoa. Então foi também muito, muito bacana, muito legal. E depois eu fiz Você chegou a o. estudar hipnose também ou não? Não, não cheguei não. Eu tinha vontade, sabe? Mas não Uhum. cheguei a estudar não. Depois eu fiz. Foi as constelações familiares, eu fiz o curso de constelações familiares. Comunicação não violenta, também eu fiz o curso, também muito interessante, CNV. comunicação, muito legal. E atualmente, aí depois quando nós fizemos uma constelação e depois a gente se encontrava, o grupo que fez constelação, a gente se encontrava. Mas aí veio a pandemia, corta tudo, a gente fica pela metade, né? E não tem como. Aí eu comecei a fazer um grupo de meditação, que é a meditação da boa vontade, que uma amiga minha que coordena em Belo Horizonte, e aí eu faço semanalmente. Agora passei a fazer parte do grupo de estudo também, da comunicação da fiz uma coisa errada aqui, não sei o que foi. Não, pra mim tá Tá tudo certo. certo? Ah, você não tá me vendo mais? Não, tô vendo. Aí, agora ficou certo. Aí eu fiz, eu comecei a fazer a meditação, que era online, né? Aí então é muito legal. Foi a única, eu não gosto muito de meditação não, sabe? Porque eu não consigo ficar muito Uhum. tempo parada. E essa Sim. meditação, ela é apenas de meia hora, sabe? A gente faz meia hora toda quarta-feira e agora eu passei a fazer parte do grupo de estudo, dos livros que foram inspirados para ter essa meditação, que é na quinta-feira. Aí a gente lê um livro e faz, sabe? Então é uma coisa que eu sempre Super, fiz. super buscador, então. Então, e nós fizemos também um grupo com a Jane, um grupo de estudos, que a gente ficava de 2 às 4 lendo, a gente lê o livro e vai discutir o livro, sabe? É muito E isso eu bacana, lembro que ela muito fazia. bacana. É muito bacana. E parou por causa da pandemia, né? Aí a gente tem que buscar outros recursos, outras formas, né? Para poder a gente não parar no tempo, né? Porque eu não gosto de parar no tempo. Você sabe que é Muito tão bom. interessante que outro dia eu fui na casa da minha irmã, da filha da minha irmã.
E chegando lá, fazia muito tempo que eu não via todos reunidos, porque a gente não se reúne nem nada. E cheguei lá, todo mundo, e ai, tia Silvia, e que delícia a gente se encontrando, mas não pode abraçar, aquela questão assim, né? E aí a gente encontrou tudo. E quando chegou no outro dia, eu recebi uma mensagem do meu sobrinho, Conrado. Beijo, Conrado. Lindo. Então, ele falou para mim assim, nossa, tia Silvia, que delícia te encontrar, sua energia, sua vibração. Então, assim, eu sou muito de energia, de vibrar com as coisas, de estar sempre presente, né, com todo mundo. Esse é o meu jeito, né? Então, para poder a gente fazer esse jeito, ficar tranquilo, para ficar com serenidade, né, é mais difícil, mas eu estou conseguindo. Ah, todo mundo está notando. Todo mundo fala assim, nossa, mas você faz as coisas com tanta tranquilidade. Tipo assim, lá no colégio, alguém desmaiou. Silvia, vai lá, alguém desmaiou, porque sabe que eu vou ter tranquilidade de pegar o menino, de fazer alguma coisa, Que sabe? é ideal, né? É, Que é o porque ideal, você né, não nesse pode, momento. nesse momento, porque a gente não pode fazer nada mesmo, você tem que ficar tranquilo e consciente para poder tomar ação, porque senão a gente não consegue Isso, agir, né? Em é todos os verdade. momentos, né? Então É é isso. verdade. É isso mesmo. Então aí agora eu estou nessa meditação, né? Aí depois, quando você me convidou para vir, né? Porque já faz tempo e eu nunca encontrava data, né? E tal. Aí quando eu falei que vinha, eu falei, nossa, eu preciso re, é, rever as coisas que o Flávio falou e tudo, né? Aí assisti a sua live ontem, né? Assisti sua live ontem e falei assim, gente, mas isso está tão presente dentro de mim. Aí foi uma coisa que me deu consciência de tanto que o Espírito foi importante na minha vida. Porque todas as coisas que você falou, eu vivo, assim, quero viver. E foi uma frase até que você falou que eu falei assim, gente, que legal isso. E eu nunca tinha ouvido falar, mas depois eu assistindo a do Glauco, a da Leila, que eu assisti, que eu falei, olha, ele já falou isso tantas vezes e eu não vi. Que é sextar de domingo a domingo. Ah, que legal que eu achei essa palavra, sabe? E eu quero isso, sextar de domingo a domingo. Que sexta-feira que a gente quer tanto que chegue, eu quero que ela seja diariamente. Isso é muito legal. É muito bacana. E o mais legal é que é possível, né? E você muitas vezes acaba mistificando. Não, isso não é possível, tal, porque a gente está meio que doutrinado, né? Parece condicionado mesmo, de que todo mundo sofre de 6 dias da semana e vive um dia, que é a sexta-feira, né? É. E realmente. Ah, a Tânia entrou. A Tânia também entrou. Seja Hum. bem-vinda, Tânia. E, e eu acho que essa frase ela traz muito contexto para uma vida, né? Para a pessoa poder compreender que sobreviver não é viver, né? E que é possível, Sim, é sim. possível. E eu acho que a gente. E aí eu acho novamente que a palavra aceitação, se a gente tem ela dentro da gente, a gente consegue fazer isso. Vou dar um exemplo que é o que eu estou vivendo agora, porque agora eu sou vovó, sabe? Minha Ah, neta que legal. Clarice, minha netinha Clarice. Então a gente, Parabéns. então, e a gente conversa. Eu fui lá conhecê-la, né? Ela mora no Paraná, em Pato Branco, e Olha eu, só. então longe demais, né? Ai, eu É, fico muito louca para longe. vê-la. Mas assim, o que eu acho é assim, por exemplo, os jovens que têm filho agora, né? Não é fácil ter filho, não é fácil você ter que criar o filho pequenininho. Você tem que assim, você tem que deixar um monte de coisa para poder dar atenção para o filho naquele momento, né? E se você tem consciência de que isso é um período e esse período vai passar, as coisas ficam muito mais fáceis. Ninguém precisa sofrer por aquilo. Eu quero viver aquele momento intensamente. E é isso que a minha nora e meu filho fazem. E eu fico encantada da maneira deles fazerem, sabe? Muito, muito encantada. Que é o Olha ato, que se até bom. que ele ia fazer o Inspire, se depois não os dois, né? Depois não fizeram, nem me lembro por quê.
Mas e eles agem dessa forma e eu acho muito bonito, sabe? Eles são inteiros para o neném nesse momento, sabe? Perfeito. E tem muitas crianças, muitos pais que eu vejo fazer isso, estar inteiros para o filho durante aquele período que precisa ser mesmo, sabe? Sem sofrimento, sem... E também, assim, se não pode ficar, também não pode fazer o quê, né? Aí tem que aceitar a situação, né? Lidar, e encontrar os caminhos para lidar da melhor maneira com isso, Da né? De melhor, repente, da melhor maneira, com da essa melhor maneira. impossibilidade, né? É, Muito bom, muito bom. Você fez o Inspire-se 2 vezes, né? foi, 2 vezes. Acho que as 2 vezes foi 2018. Eu fiz no começo do ano e no final do ano eu fiz outra vez. É, é. O que chama atenção para mim, Silvia, principalmente pessoas como você, assim, que já são bastante buscadoras e tal, e que, por exemplo, aqui a gente está quase 3 anos, vai depois, conversando, e você me fala, poxa, tem coisas que eu ouvi lá no começo que já me transformaram e não mudou mais, né? Ou seja, o ensinamento, a mudança, ela realmente aconteceu, né? A transformação não foi algo que muitas vezes a gente, você sabe disso, muitas vezes a gente vai, eu também fui muito disso, né? Da parte da PNL e tal. Às vezes a gente atua ali em algum comportamento, alguma coisa que a gente quer mudar em nós e tal. E até resolve, né? A gente encontra ali de repente uma solução, mas ela talvez não dure tanto ou demande uma manutenção, sabe? De você estar ali e tal, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que praticar isso, praticar aquilo para manter isso. E, e naturalmente você acabou trazendo aqui, né? Falou, olha, poxa vida, tem coisas que durante a pandemia eu percebi que foram ensinamentos ali ou compreensões que eu tive, alguns mal entendidos que eu joguei fora, que realmente puderam trazer essa transformação real para mim, né? É. Existe uma Então, coisa, pode pode terminar. falar. Não, não, pode falar. Existe uma coisa que foi importante para mim muito, é que, né, porque eu já posso me aposentar, sabe? Eu já Uhum. poderia me aposentar já há 4 anos. E eu continuo trabalhando, sabe? Então, o que a gente ouve das pessoas é que por que você está trabalhando ainda? Por que você não aposenta? Sabe? E eu falo, nossa, é mesmo. Então, o ano que vem eu vou me aposentar, que era esse ano, sabe? Sim. Mas assim, ao mesmo tempo com dúvida, não sei se eu aposento, não sei se eu não aposento, e todo mundo falando para mim que eu tinha que aposentar, porque que é isso, para que você vai ficar trabalhando mais, né? Principalmente porque eu trabalho num colégio que é um colégio militar, é um colégio Tiradentes da Polícia Militar, que é um colégio muito rígido, sabe? É um Sim. colégio assim que tudo tem que ser cumprido de acordo com aquelas normas e tudo mais. O que é o oposto do que eu sou, sabe? Eu não sou Uhum. assim. E trabalho nessa escola há 30 anos e sou muito realizada lá, sabe? Eu acho que existem algumas normas que têm que existir mesmo, sabe? Eu concordo e tudo. Algumas nem tanto, mas eu trabalho lá e eu acho que eu tenho que seguir o que coloca lá. E eu então falei que esse ano eu ia me aposentar. E ficou todo mundo me cobrando, né? Aí eu fui ao médico e o médico falou para mim assim: Você tá ficando doida? Você nessa energia toda, você nessa criatividade a todo vapor, você vai aposentar para quê? Você vai aposentar para ficar em casa doente? Você vai ficar doente. Você ficar em casa. Vai represar Ah, essa energia toda, né? então, aí eu resolvi que não vou aposentar, pedi a minha recondução, agora eu sou vice-diretora, né, na escola, e pedi minha recondução, vou trabalhar mais 2 anos. Aí ficou Que assim. ótimo. Na verdade, essa energia, essa vontade de trabalhar é porque estar junto de alunos, estar junto das pessoas me faz muita falta, sabe? Os alunos trocam com a gente de uma forma muito positiva e jovial, jovem. O jovem passa para a gente aquela dinâmica de como que é hoje, como que estão vivendo hoje, sabe?
Então, sim. eu acho que a gente envelhece menos quando a gente está em contato com os mais jovens, sabe? De cabeça, que eu Aham. estou falando. Você Ah, tá, sim, sim. entendeu? Te Eu entendo, com acho que certeza. é que aí então foi uma das coisas que também eu achei que quando eu olhei para mim e falei o que que é o melhor para mim. Então o melhor para mim é eu continuar, sabe? Que era uma coisa que eu não fazia antes, sabe? Até pela situação assim da minha casa mesmo, talvez fosse melhor para os outros que eu parasse, Ah, mas parasse, né? para mim Aposentasse. não. Mas para mim, não, sabe? Ai, toma água também. Eu até tinha esquecido de lembrar você da aguinha, porque pelo menos aqui em São Paulo o tempo está muito seco, né? É aqui Tá, também. baixou bastante a temperatura e secou o ar. É, aqui Ô também. Silvia, teve alguém que comentou aqui, agora eu já perdi. Ah, Paloma Baggio. É, Ela falou: é minha nora. você cesta de domingo a domingo mesmo, sou prova disso. E essa questão do aposentar, né? Eu vejo assim, eu acho que bem parecido com como você está enxergando, né? É um trabalho que para você não é trabalho, não é esforço, Não, é um cumprimento de uma missão, de um propósito, né? sim, E se é assim, fica muito mais natural você cestar de domingo a domingo, ou seja, você não tem essa. Porque o que, que acontece quando esse negócio de aposentar, que eu percebo, muitas pessoas elas enxergam isso como é a salvação. É é, a salvação, porque daí eu vou me livrar daquele momento ali, né, de estar sofrendo todo de estar sofrendo de domingo a domingo, né, exceto de é, sexta. E, porém, quando acontece isso, né, e eu já vi também inúmeras vezes, a pessoa se aposenta e ela não vai conseguir cestar de domingo a domingo, porque não é o trabalho que é o problema. é, é verdade, é verdade. E eu acho, teve um filósofo, que agora eu não vou me lembrar o nome, que fala, se você faz o que gosta trabalhando, você nunca trabalha, porque você faz o que você gosta. Então, eu me vejo assim, eu faço o que eu gosto, estou lá, estou bem, tenho ainda energia, embora tenha 67 anos, tenho energia. Então, eu vou continuar lá e vou dar tudo que eu tenho. Porque muitos falam assim, não, a gente tem que parar enquanto a gente está boa. Eu não acho, não. Acho que se eu ficar ruim daqui um mês, aí eu falo, ó, gente, chegou, parei. Eu Para acho que é a mim, consciência da gente mesmo. para mim, um grande exemplo disso é a própria Dona Orlando, lá do Colégio Del Rey. Sim, sim. Admiro muito a Ela, Orlando, muito, muito. Ela foi ela minha não está diretora trabalhando, né? Ela foi sua diretora, né? ela foi minha diretora no Colégio Tiradentes. Excelente diretora, sabe? Uma Então, pessoa que num colégio militar de uma hierarquia imensa, ela conseguiu colocar a democracia de uma forma assim brilhante. É uma pessoa brilhante, uma das pessoas que mais admiro em relação à educação. Muito fantástica. é uma referência mesmo, né? É, muito. É. Você sabe que a gente está fazendo um trabalho lá, né? No Colégio Del Rey, você está sabendo ou não? Sei. Não, é aquele que você começou e agora você continua? Não. Não, Não, é o é dos nosso. livros. Isso, que É, faz parte. Os livros é um, vamos dizer assim, é um acessório, né? Ele ah, faz parte da capacitação. Na verdade, é uma capacitação dos professores e, enfim, lá no Colégio Del Rey a gente está capacitando todos os funcionários, né? Não só os professores, sei. para fazer a parte do socioemocional com, com os alunos, né? Mas não só com os alunos, com a comunidade escolar, que é os Entendi. professores, funcionários, os pais. Então, os livros são. Não sei se você já viu os livros já? Já tinha É, visto? eu vi você Ó, mostrando, eu já até tá, gostaria. já tá em português já. Já? Eu quero, Aham. viu, Flávio? Depois como que eu faço para adquirir? Eu converso com você. A gente ainda não está comercializando direto, assim, ainda.
Mas eu converso com você, a Tá, gente bate um papinho sobre isso. tá bom. Até para você conhecer, né? E de repente a gente poder levar aí para o colégio uma capacitação também, É, sim. no Eu não Tiradentes. acredito assim que um curso do jeito que você faz numa escola particular é impossível para nós, porque a gente não tem recurso, é uma escola de estado, entendeu? É uma É, isso escola que é estadual. é tudo uma questão da gente compreender melhor como que pode ser feito, né? Uhum, Não necessariamente precisa ser uma capacitação de todos. De repente você tem ali um professor que você quer capacitar para que ele leve esse assunto para dentro das da sala salas de de aula, né? aula. Então, que nem Uhum, você falou, né? Os adolescentes, principalmente que já tem um pouquinho mais de mal entendido, alguns estão sofrendo bastante, né, com essa questão da tá, pandemia também. tá. Então, seria um ótimo recurso aí para ajudar nesse sentido também. Então, existem muitos profissionais que são totalmente contra não ter aula. Acreditam que tendo aula, os meninos não sofreriam tanto. Eu acredito nisso. Sei. Aham. Agora, eu acho que teria que ser assim, com menos pessoas, né? Vamos supor, 10, de forma híbrida. 10 Mas aí, pessoas, 10 Silvia, pessoas. bom, eu vou dar o meu pitaco aqui, né? Não é a aula, o fato de estar. Claro que colabora, né? Eu vejo os meus filhos, quando eles vão para a escola, tem uma outra dinâmica e tudo, mas Tem. é o que eu falei no começo, né, da nossa conversa aqui. É uma mudança, veio essa condição incisivamente nas nossas vidas, né? E quem está sabendo lidar melhor é quem realmente é mais resiliente, Flexível. É. flexível, né, resiliente. E então, independente de ter ou não ter aula dentro da sala de aula, né, essa condição de bem-estar não está diretamente vinculada a isso. E isso que é importante ser entendido. Não estou falando que a gente não vá mirar no ideal, no que é melhor, mas se pudermos deixar esses alunos numa condição onde eles compreendam, né, onde eles têm essa resiliência, essa aceitação, a gente não sabe que daqui a pouco aparece uma outra coisa, uma outra condição. Não de repente na vida escolar, mas na vida dele mesmo, né? Uma demissão de um trabalho. Essa parte da educação socioemocional mesmo que é o fundamental para que possa lidar com as situações quando elas aparecerem, Sim, sim, né? eu acredito nisso, mas só que eu penso que nós vamos ter, vai existir consequências, sabe, nesses Não jovens tenho que, dúvidas, não tenho porque assim, dúvidas. aquele jovem, aquele menininho que entrou hoje no primeiro ano e está vivendo dessa forma, é diferente do que aquele que está no terceiro do ensino médio, que está no terceiro do ensino médio, que viveu todo o tempo se enriquecendo com as relações. Aí Sim. ele para 2 anos de ter contato, esse contato físico que o adolescente tanto gosta, esse contato de conversa, de tudo. Aí ele para de ter. Então eu acho que esses jovens vão ter alguma consequência, sabe, na Então, sua formação. mas se pudermos levar essa conscientização, né, do Sim. próprio, né, desse ganho de consciência mesmo que a gente tem nessa jornada, eu tenho Uhum. certeza que esse impacto que você está dizendo vai ter consequências. Ele pode ser nulo. Ele pode ser nulo. Uhum. Se esse ser humano tiver esse nível de consciência, sabe? E Sei. isso vai preparar para outros impactos que vão acontecer na vida da pessoa, né? E isso é o que você está fazendo lá no Del Rey? Mais ou Isso menos isso? é esse Porque, trabalho. assim, a gente tem muitos problemas relacionados a isso, sabe? Os meninos que Aham. estão no terceiro colegial, porque aí agora eles não têm a festa, não pode ter reunião para nada, quer dizer, isso aí sofre. Então eles estão É. assim meio que não revoltados, mas assim insatisfeitos com essa situação, Frustrados, né? Frustrados, porque tinham frustrados, uma expectativa, né? frustrados, exatamente. Então É. agora não pode fazer nada e tudo, então eu fico com muita pena. Mas
acho que nós poderíamos fazer alguma coisa. Eu até acho que me interessa, se você realmente quiser trabalhar, principalmente com o terceiro colegial nosso, seria excelente. A gente pode É. conversar sobre isso, Vamos viu? conversar sim, para a gente definir como que a gente pode ajudar essa galera aí, Essa galerinha, né? essa De galerinha. Com 15, certeza 16, precisamos. 17 anos. É, é fundamental. E vai ser muito importante para eles, não só para esse momento, mas, né, para o Para resto da sempre. vida, É para isso sempre. mesmo. É isso Porque mesmo. o grande sonho do Educação Inspiradora, né? Ele foi um dos primeiros sonhos que eu tive, assim, em 2014, quando eu estava realmente me dedicando integralmente para a Live Mind, para a empresa. Um dos sonhos era trabalhar na educação. Por quê? A gente vem acumulando os mal entendidos ao longo da vida e muitas vezes solidificando esses conceitos errados e batendo cabeça durante a vida, né? Eu tive eu tive o contato com esse entendimento quando eu tinha os meus 32 anos. Se eu tivesse tido esse contato antes, muita coisa teria sido muito mais leve, muito mais Sim, tranquilo, muito mais sim. prazeroso de ser vivido. Mesmo os momentos difíceis de desafios teriam sido muito diferentes à minha experiência que eu criei, né? Então, eu vejo que quanto mais a gente tem essa capacidade ou essa possibilidade, oportunidade de levar já para as crianças e os jovens, eles com certeza não vão acumular tantos mal entendidos quanto nós, né? Isso. É. Vão poder começar a sextar de domingo a domingo De já domingo a domingo. desde É. Mas sempre, só né? que existem pessoas que têm mais facilidade, né? Tem algumas pessoas que já nascem mais ou menos assim, né? Elas já ficam, né? Tem a própria condição cultural ali da família, né? Que É. de repente já é uma família mais. A sua família mesmo, né? Você sempre foi uma buscadora, eu acredito que tem essa energia. A gente percebe isso, por exemplo, a Tânia eu conheço, né? A Tânia eu conheci. Uhum. Percebe isso na Tânia. Então tem essa questão que a gente vai pegando dos nossos pais, com certeza. Agora, a gente já está trabalhando os pais, né? Que é nessa faixa etária dos adultos. E a gente É. poder trabalhar em conjunto Os com as filhos, crianças e nossa, jovens é muito potencializador, né? De muito. transformação. Silvia, vamos lá. Qual é a pergunta que você quer me fazer? Ó, então, eu acho que uma das coisas que não mudou, né, e que eu gostaria que mudasse é que, assim, eu sou uma pessoa que carrego meus filhos debaixo das asas, sabe? E então, é, é, e eu penso que o certo, igual aquele pensamento, né, como que é, nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da vida, né? Ai, mas que dificuldade que é deixar um filho para a vida. É muito difícil, sabe? Eu acho difícil. Então eu fico querendo resolver todos os problemas. Eu era assim antes com todo mundo. Hoje eu, né, fechei o circo. Então eu quero resolver o problema só dos meninos, só dos meninos. Então eu acho que eu preciso mudar, sabe? Até por isso que eu falei, preciso fazer o Inspire-se de novo, porque eu quero mudar nesse sentido. Cada um tem que viver sua vida, todos já são adultos e eles têm que se virar, né? Mas eu não consigo fazer isso. Eu sou uma mãe que estou ali presente em todos os sentidos, em todos os momentos, e precisou de mim, eu estou ali, entendeu? E eu Sim. acho que eles precisam voar mais, tá? Voar mesmo. E Aí eles não estão até, voando? até eu acho pela questão de assim, de, não sei, eu acho até fazer o próprio Inspire-se seria interessante para eles, né? Então, não, alguns Pode voam ser também. mais, outros voam menos, né? Mas, então eu acho que o legal seria eu permitir. É soltar mesmo, deixar, não, eu não posso, não, eu não quero, é falar não, que eu não consigo falar, sabe?
Então, Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que com os outros, de repente é outros familiares, é isso? E de repente colegas isso de é. trabalho, É. alunos, você transformou isso Ah, mudou. sim, mudou plenamente. Tem até assim, uma história minha que foi difícil para mim resolver, mas é uma coisa de um foro tão íntimo que assim, que eu resolvi, que eu falei não, foi muito difícil, mas eu fiz, sabe? Muito E difícil o, para mim, mas eu fiz. e o resultado foi Porque bom. foi muito bom, sabe? Porque, Hum, na verdade, eu ficaria doente se fosse o contrário, sabe? Eu sinto que eu ficaria doente, sabe? certo. Então, aí eu consegui fazer isso. E acho que o Espírito tem todo o mérito para isso, sabe? Foi o que me ajudou a tomar uma atitude, tomar uma. Sabe? Tá. Deixa eu Agora, tentar capturar uma coisa. Então, você fez isso, né? Não só especificamente nesse caso, mas você tem falado mais não para as outras pessoas, tem sido mais é, tranquilo isso para você, certo? uhum, Menos para os filhos. E aí que está é, uma dificuldade, certo? é, Tá bom. Vamos lá. Foi com esforço que você fez essa mudança com relação aos outros? não, Não, foi não, natural, certo? não, foi natural. Foi Ótimo. muito Então tá. natural. Até, inclusive, eu fui criticada pelos meus próprios filhos, mas eu resolvi porque eu não podia fazer de outra forma. Se eu fizesse de outra forma, eu estaria doente hoje, sabe? Isso, tá bom. Então foi tranquilo. Mas para mim, agora com eles também eu queria que fosse tranquilo, mas por enquanto ainda não é. Eu acho que cada um tem que Então, viver sua vida, cuidar da sua vida, sabe? Então agora só um, que é o que está longe, que vive, né? Ai, não foi por isso que ele saiu, não, foi para longe, não, né? não, foi não. Foi viver a vida dele mesmo. É porque Ó, Silvio, a eu, pode eu falar. acho que tem um. Quando a gente começa, né, o espírito ele é muito simples, né? É, Mas tem uma profundidade muito grande. E a gente, a cada vez que olha para aqueles ensinamentos e tudo mais, a gente tem uma capacidade de ver algo a mais, né? E entender algo a mais no âmbito da nossa vida. Então, a nossa vida ela tem todos esses aspectos, né? A vida profissional, a pessoal íntima e tudo mais, né? Tudo isso. O que eu percebi na minha jornada foi o seguinte: às vezes caiu uma ficha para mim e alguma coisa transformava. Igual você falou, eu nem sabia, mas tinha transformado, tinha mudado meu comportamento. E, poxa, então quer dizer que eu ganhei um entendimento com relação por exemplo, da onde é que vem a minha experiência ou de quem eu realmente sou. Eu ganhei esse entendimento, mas ganhei um nível eu dei um passo, né? E ganhei um entendimento e resolveu muita coisa. Não quer dizer que não tem mais passos a serem dados que você vai conseguir ampliar e ver, puxa, isso também dá para expandir para os meus filhos, por exemplo. O que eu quero dizer? A gente teria que conversar um pouquinho mais, mas via de regra, uma pergunta como essa, ela. Sabe quando a gente fala sobre quem nós realmente somos e a nossa essência e essa sabedoria que nós temos, que nos orienta e orienta você como mãe, os seus filhos também têm. Eles fazem parte dessa mesma sabedoria, dessa mesma essência. Então, talvez você tenha ganho esse entendimento e já tenha expandido para as outras pessoas. E você fala, poxa, eu não vou ficar mais dando a mão para você porque você já você tem a capacidade de encontrar os caminhos para isso. Eu não preciso pegar na sua mão. E aí para você foi tranquilo. Resolvi isso.
Agora, os filhos, talvez, é um passo a mais dentro desse mesmo entendimento. Você entende o que eu quero dizer? Entendo. Dentro desse mesmo entendimento de que, os meus filhos também têm a capacidade, eles também têm, porque nós, enquanto essência, enquanto seres humanos, nós temos isso. Todo ser humano tem. E aí, quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a compreender que, de repente, tem lá uma sabedoria falando para sua filha ou para o seu filho, falando, olha, toma este rumo, vai por aqui. É a sabedoria que ele está ali, sei lá, né, conectado, falando para ele tomar um rumo. E aí vem você, enquanto mãe, de fora e fala, não, não é por aí. Sabe? Então, mas na verdade, assim, talvez você perceba isso mais claramente com outras pessoas. E aí cabe a você fazer essa expansão. Eu vou te falar, por exemplo, dos meus filhos. Meus filhos ainda são pequenos, vamos dizer. Tem 8 e 10 anos, daqui a pouco 11 anos a minha filha. Sabe aquela coisa de a gente colocar tudo na rotina, tudo certinho, e olha, agora é hora de almoçar e você tem que comer, por exemplo, vou dar esse exemplo, né? uhum. E aí, às vezes, os pais estressam com isso, né? Não, você tem que comer porque agora é hora de comer, e às vezes eu faço isso também, mas às vezes a criança ela não quer comer, ela não tá no ritmo, não tá na hora, o corpo dela tem alguma coisa, ela não quer comer. Se a gente forçar, a gente está indo contra essa própria sabedoria dela. E isso aí, é claro, é um exemplo simples, né? Mas é que isso acaba expandindo para muitas outras coisas. Então, a jornada é como você mesma falou agora há pouco. Nós nos entendemos, nós tomarmos uma consciência maior dessa nossa própria sabedoria, para que a gente possa dar este espaço para que essa sabedoria se manifeste nos nossos filhos também. Então, mas o que eu fico pensando é assim, que todos eles são muito satisfeitos como são, da maneira que são, sabe? Todos eles, Sim. do mais velho ao mais novo. Eles gostam do jeito que são, sabe? Mas, na verdade, talvez seja assim, o que eu ficaria esperando, eu queria que ele fizesse mais, eu queria que o outro fizesse mais, talvez seja isso, sabe? Que eu ficar esperando mais. Mas talvez até não seja tanto por essa questão, não. A questão é mais assim, que eu falo, não precisa fazer isso não, eu te dou. Não precisa fazer isso não, eu te dou. Quer dizer, eu preciso fazer eles, sabe, não vou dar mais nada, vocês agora vão se virar. Aqui, vou dar um exemplo. Meu filho mais velho chama Douglas. Ele adora cachorro, sabe? Então ele tem 4 cachorros na casa dele. E outro dia achou um cachorrinho na rua, uma gracinha o cachorro, e trouxe aqui para casa. E falou, mamãe, você fica com ele até eu achar um dono, sabe? E o cachorro tá aqui em casa faz 6 meses. O cachorro é um inferno, mastiga tudo que você pode imaginar. Mas tudo, você não pode deixar nada embaixo porque ele mastiga tudo. E nós estamos estressados, eu e o meu marido. E eu já falei para ele, não dá, tem que tirar esse cachorro daqui, não tem jeito. Aí ele falou assim, não, mas vai dar ele para alguém e alguém vai pôr ele na rua, mamãe, tadinho, vai pôr ele na rua. Eu não consigo falar não. Eu falo assim, é mesmo, tadinho, deixa ele aqui. Mas está estressando a gente aqui em casa, entendeu? Uma coisa mais ou menos Entendi. assim. Aí ele falou ontem... A questão do falar não, né? Aí ontem ele falou assim, mamãe, eu vou levar ele lá para casa. Eu falei, você vai ficar com 5 cachorros na sua casa? Ele falou, o que tem? Mais um, não tem problema não. Porque ele gosta muito de animal, sabe? Tudo. Agora tem gente perguntando já qual é a raça do cachorro. Já vamos achar um doador já. Então, o cachorro... É o Bruno aí. O cachorro, ele parece... Não sei não, posso até buscar ele ali para vocês verem. Se me der um tempinho, eu busco ele. Não vai dar tempo, porque daqui a pouco a live corta. Ele é uma gracinha, pretinho. Eu até dei o nome para ele de Neguinho.
Ele é pretinho, 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 só tem uma manchinha branca aqui no pescoço, mas é fofo. Bonitinho. E eu fico assim, e ele é muito carinhoso, senta no meu pé, enquanto eu estou fazendo os trabalhos, ele senta no meu pé. Mas tem um período do dia que ele fica louco, louco, desorientado, mastigando tudo, correndo, sujando tudo, tira as mantas do sofá, tira as almofadas, morde tudo, é terrível. Ai, ai. Depois, ó, gente, pode mandar mensagem para Silvia. Aí, quem quiser o cachorro. Não sei se É ela tá isso doando ou mesmo. não, né? Pode conversar lá. Ixi, tô doando, mas ele é terrível. Mas tem que Mas eu cuidar fico, bem, né, Silvia? tem que cuidar bem. Eu acho que é Isso. assim. Ele é muito fofo. É um cachorro que deveria ter quem tem uma chácara, sabe? Aham. Que ele possa ter um lugar maior para poder ele É, se divertir com a terra e tudo mais, sabe? É legal. isso. Ô, Silvia, mas o caminho é o mesmo, tá? Eu peguei alguns exemplos que talvez não se encaixaram muito bem para você, mas o caminho é o mesmo, né? Você poder compreender que, de repente, o não, ele não é necessariamente ele não é falta de amor. Você Talvez falar um seja. não. Às vezes é o Tal, contrário, às vezes o não é o é, que realmente está representando o quanto você ama, né? Então, mas essa jornada, você olhar para você mesma e se aprofundar mais, né? Dentro dos três princípios mesmo, eu tenho certeza que você vai encontrando essas respostas, é isso mesmo. Eu tá acho bom? que tem que encontrar. A Show de gente bola. busca. Show de Ai, bola. A gente vai ter que ir encerrando aqui. Eu vou dar um tempinho, mais um minutinho para você dar um alô para todo mundo aí, para a gente poder despedir, porque daqui a pouco o Instagram corta a gente. tá Vamos lá, bom, vou passar para você dar um alô aí para todo mundo que tá assistiu bom. você. Oi, meninas, eu tô vendo aqui, né? Não posso falar o nome de todo mundo, mas muito Não obrigada por dá. estarem aqui, viu? Foi muito legal, tá? Eu gostei muito de participar, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, falar das relações humanas de forma geral, né? Então, gostei muito e muito obrigada, viu, Flávio, por ter me convidado. Embora eu tenha demorado para aceitar, mas assim, foi porque realmente não tinha como. Mas foi muito bom falar com você. E eu vou repensar a questão de eu fazer novamente dessa forma que você falou, né? Isso, Aí, às vezes, só você experimentando para saber, né? então, Eu sugiro que você experimente, a hora que a gente abrir as turmas de novo, não sei quando vai ser, eu aviso para que você tá, possa participar, tá? tá, E vamos conversar lá ótimo. sobre o negócio da escola, que vai ser muito bom aí Vamos, vamos. para Eu entro em garotada. contato com você, tá? Tá, a gente vai se falar. Tá bom, show de bola. Tá, joia. Obrigado, viu, Silvia, ter aberto esse espaço aí na sua agenda, no Tá. meio da sexta-feira, para a gente sextar. Você está hoje. Obrigado. Depois da Então, missa. obrigado. Depois da missa. Deixa eu só falar mais uma Tem aí coisinha que eu não tenho falei. todos, então, Eu acho agradecer a todos, né, que participaram. Tenho todos você. isso. Ó, a Marília falou que está aprovado. A Marília, filha Da da Orlando. dona Orlando. Ah, Ela, tá. ela nem tinha visto que você estava aqui, Marília. Obrigado. É. Ó, Então, você sabe. obrigado a todos aí. Oi, tem acho que Não, um você sabe minutinho, senão a gente vai você cair. sabe uma coisa que eu queria falar e não posso deixar de falar? É que todos os cursos que eu fiz, tudo que eu fiz, tem, de alguma forma, o exemplo de Jesus. Sabe? Eu acho que Jesus foi uma pessoa que deixou muita coisa e dentro do que ele deixou, todos os cursos que eu fiz, e inclusive o Inspire-se, tem muito a ver com as palavras que ele deixou para gente. Eu acho que isso é muito importante, É verdade, viu? com certeza. Porque a direção é a mesma, né? É a mesma. É. Exato. Primeiro você precisa gostar de você para depois gostar dos outros. Não tem outra maneira. E foi ele que falou isso, né? Verdade. Show de bola. Obrigado, Tá Silvia. bom. Obrigado a todos que Obrigada a assistiram. todo mundo. Obrigada, viu, Flávio? Foi muito bom te ver. Tenham todos um ótimo final de semana. Nos vemos então na terça-feira para nossa próxima live, 15 horas e 15 minutos. E Deus abençoe você, Silvia. Deus abençoe Amém. vocês. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.